Go Evolution, as 5 áreas da vida. Evolua de dentro para fora. Autor Lucas Anjos de Lima. Introdução. A nossa vida é dividida em áreas que são de extrema importância para obter sucesso pessoal. Deixar uma destas áreas de lado é uma escolha bastante perigosa. Elas são pessoal, o subjetivo, também em fase de evolução, buscando a autoanálise e os objetivos de valor para si e para o outro. Segundo, profissional, saber com clareza o que quer e buscar estratégias além da paixão e da fé de querer o que deseja. Terceiro, espiritual, Deus acima de tudo, saber que Jesus é o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Seja protagonista, mas Ele é o diretor da sua vida. Quarto, financeira, administrar bem seus gastos e lucros, ter objetivos financeiros e deixar de lado os gastos abusivos. Quinto, área física, sua saúde emocional, bem-estar, saúde física, buscar sempre o melhor desempenho físico e saúde mental. Primeira área, a área pessoal. Sabemos que o ser humano, para continuar num processo de evolução e crescimento, tem que ser como uma bicicleta. Como dizia Albert Einstein, tem que permanecer em movimento para não cair. É uma afirmação correta se você deseja evoluir como pessoa. A evolução começa de dentro para fora. Ela começa dentro de você e termina no processo de como você a utiliza no exterior. Estar em movimento significa muito mais além de movimentar-se tolamente, mas sim em saber como agir, mais certo que errado, não ligando para a opinião alheia. Cada pessoa é subjetivamente diferente uma da outra. Neste caso, cada pessoa tende a agir de diferentes formas, mas muitas vezes usando padrões que outras pessoas já utilizaram ou utilizam para se movimentarem e daí evoluírem. Como por exemplo, cara, como você consegue ganhar tanto dinheiro? Queria ganhar dinheiro assim. A pessoa que fez o questionamento de como ganhar dinheiro buscou o padrão do outro indivíduo para daí então tentar seguir o mesmo padrão. Você pode tentar isto, que de fato é uma das maneiras para ter êxito no seu movimento de evolução como pessoa. O outro pode responder de tal forma: amigo, para você ganhar dinheiro como eu ganho, basta você economizar seus gastos e todo mês depositar R$ 100 numa conta poupança. É assim que faço, por que você não tenta? Você seguiu a melhor forma de aprendizado, o exemplo. Não há melhor maneira de evoluir, senão seguindo o exemplo de grandes pessoas. Compreendem agora? Ele ou ela irá tentar usar o mesmo padrão que o colega ou amigo utiliza para obter o êxito correto. Deste mesmo modo, você pode descobrir como utilizar as ações corretas e o crescimento correto, buscando os padrões de pessoas que você vê como referência, ou já possuem o que você deseja obter. A evolução pessoal não depende apenas do financeiro. Isto apenas foi um exemplo para ser mostrado de como utilizar uma simples regra que muitos descartam por pensarem: já sei de tudo. Não preciso seguir ninguém ou aprender como se vive. Estas pessoas, além de não crescerem como pessoas, deixam a vida seguir, de maneira desordenada. Não estão no controle da situação e não agem conforme querem. Sabemos que nem tudo que queremos nós conseguimos na hora e do jeito que queremos. Mas para evoluir como pessoa, na área emocional, financeira, espiritual, profissional ou física, temos que ter disciplina, paixão, regras a seguir, fé e humildade. Não seja um robô, mas seja disciplinado. Então, um dos crescimentos é o do exemplo. Busque uma pessoa, amigo, escritor ou parente que você admira e o pergunte: como foi que ele conseguiu aquilo que você deseja obter? E pergunte quais padrões ele utiliza e utilizou para ter o que você deseja obter. Não se vergonhe de perguntar e de agir. Um homem sábio uma vez disse: o valor real não está no conhecimento, mas sim na ação do mesmo. Busque seus exemplos, os padrões que eles utilizaram e haja, com toda certeza terá êxito.
Aprendi neste último ano que passou que para crescer de fato como pessoa, nós temos que nos autoanalisar, olhar para dentro de nós mesmos, identificar o que é preciso melhorar e no que já evoluímos e se evoluímos corretamente. A maneira de agir, falar, olhar e sentir. Tudo está nos livros e nas pessoas que você busca andar. Ouvi certa vez de um coach chamado Ellison Freitas uma frase fortalecedora e verdadeira. Sabe qual é o segredo para evoluir como pessoa? E daqui a 5 anos você irá olhar para dentro de si e à sua volta e perceber que você evoluiu, leia livros e ande com as pessoas certas. O que ele quis dizer foi que obtendo o conhecimento correto nos livros certos e andando com quem já conseguiu o que você deseja obter para poder saber os padrões certos, irá te levar mais perto do que você deseja. Pois você irá saber melhor e com clareza o que elas já fizeram para obter o sucesso. Isto também pode ser chamado de modelagem. Às vezes, não só estas pessoas te fazem gerar valor do conhecimento. Se você souber fazer com isso, seja uma prática diária, até as pessoas mais negativas, você saberá aprender com elas, a como não ser igual a elas, vendo o oposto de ser positivo. Os livros certos te farão não só se tornar alguém com a mente aguçada e inteligente, mas te dará um toque refinado de conhecimento, se você buscar aquilo que deseja e estudar com clareza os objetivos que almeja. Algo importantíssimo que me ajuda e me ajudará sempre chama-se PNL, Programação Neurolinguística. O que é isso? Que bicho é esse? É uma técnica de psicologia. Para ser mais simples, é a maneira como você encara a vida e o que sente de dentro para fora. É a maneira como você fala dentro de si e transmite para o mundo o que você sente e o melhor de tudo isto. Pode ser o pior em casos. Você pode fazer de maneira errada, porque ninguém te ensinou isto. A PNL não é pensar positivo. Também não se trata de lei da atração, mas sim de técnicas que você se identifica e fala dentro de si com alta performance. É você saber pensar, falar e agir certo, primeiramente no seu consciente e inconsciente, fisiologicamente e mentalmente. Logo após sabendo como fazer, é só ir para a ação. Compreenda que, se você diz para si mesmo, eu sou um fracasso, mesmo que você diga e eu não acredite nisto, é o que você mais diz e pensa de si mesmo. Passa a ser real na mente, pois a mente confunde o falar com o agir. Quanto mais você falar que conseguirá, parece simples, mas reflita. Se é assim, as pessoas se perguntam, por que eu não me sinto tão bem? Pois eu falei uma vez só e parece que minha mente não ativou e isso não dá certo. Reflita novamente, usando esta pergunta. Quantas vezes na sua vida você afirmou para si que irá conseguir, que irá buscar as pessoas certas e os livros corretos? Mais de uma vez? Ou uma vez só? Será que você está iniciando agora no processo e quer um milagre de curto prazo? Será que você não está visando o longo processo que seria o correto? Será que todos nós, para evoluirmos, não precisaríamos e precisamos de fato de tempo e dedicação e o tempo da colheita irá surgir a cada dia? Você irá ver, com certeza. Percebem a diferença? Nós às vezes repetimos demais a frase, não consigo, sou incapaz, durante boa parte da vida. E para que isso mude, temos que insistir até que seja reativado o nosso lado bom da mente. Mas para isso temos que exercitar, usando referências, livros, pessoas que já obtiveram o que você deseja. Como você queria se sentir poderoso assim rapidamente, se o que você mais repete no seu dia a dia são estas palavras e perguntas enfraquecedoras? Repitam dentro de si a cada dia. Vou conseguir. Estou em processo de conseguir tudo o que desejo. Não direi a ninguém meus objetivos, mas andarei com quem já chegou ao objetivo que almejo, para daí evoluir e ser o que desejo. Usando a PNL, você poderia trocar esta frase de pouco impacto e dizer para si: eu estou em processo de melhorar e obter os meus objetivos. Você sentirá a dose não só de ânimo, mas estará pronto a acreditar que irá conseguir. Claro que com toda certeza o ambiente que você vive, as pessoas que convive e tudo que você já passou ou passa contribuem para sentir, agir e falar certas coisas.
Mas faça isto sempre, e irá com toda certeza evoluir. Se veja no palco da vida, e não na plateia. Quando nós fazemos perguntas fracas e movidas por ansiedade e preocupação, costumamos ouvir respostas fracas. O cérebro procura o que está mais próximo do que você já vem pensando. Exemplo, se você se perguntar, agora, por que hoje estou tão triste? O cérebro vai dizer, porque você fez isso, você é uma pessoa assim, porque você merece, porque você feriu outra pessoa. Para os mais religiosos, porque você está pagando os erros que cometeu no passado. Enfim, do mesmo modo que perguntas fracas geram respostas mais fracas, perguntas fortalecedoras geram respostas poderosas. Exemplo, em vez de por que hoje estou tão triste, pergunte-se qual o real motivo de eu estar um pouco triste hoje? E como posso resolver isso de uma maneira que volte a ter a minha saúde? O que deveria fazer agora? Pegue um papel e uma caneta e tenha disciplina ao fazer esta ação. Isto não é autoajuda. Se alguém te disser que é, fuja da ocasião. Isto não é ensinado nos colégios e muitas faculdades, além da psicologia. Porém, de fato, o ajudará até você conseguir fazer sem ter que anotar suas perguntas e respostas. Perceba que eu mudei minha pergunta e, como recompensa, eu ganho em troca uma pergunta que irá me ajudar a solucionar de imediato, ou ao menos a resolver num processo o meu problema. Isto é, um pouco sobre o PNL. Finalizando este tópico, não adianta de maneira alguma obter crescimento pessoal sem gerar valor para o mundo e para quem você convive. É uma tarefa às vezes difícil de entender, mas ao mesmo tempo é o único motivo que importa depois que você consegue o que deseja como pessoa e no processo de conseguir. Evoluir a si mesmo, buscar o conhecimento pessoal e emocional. Conhecer a si mesmo é muito importante. Mas o que adiantaria se você não utilizasse o que sabe para ajudar outras pessoas? Um grande coach chamado Gabriel Goff falou em uma de suas palestras algo interessante sobre gerar valor para outras pessoas. Quando você achar que mais precisa de ajuda, é a hora mais propícia de ajudar alguém. Isto me fez pensar sobre algo importante. Com toda a certeza do mundo, um drogado não tem condições físicas e psicológicas de ajudar uma pessoa que está na mesma condição que ela. Mas visitando um local de recuperação de dependentes químicos, notei que existe ao menos neste local um dependente químico que é o líder do ambiente. Esta pessoa pode ter tido um bom comportamento e ter sido notável em sua melhoria como pessoa em todas as áreas. A pessoa encarregada e dona do ambiente o pôs como responsável e servir de exemplo para outras quererem evoluir também. Desde então, esta frase se torna útil para as nossas vidas. Então, cada vez que pensar que está fraco e necessitando de ajuda, tente ajudar alguém e gere valor para outras pessoas. E você com toda certeza irá evoluir também como pessoa. Tente visitar um doente, busque fazer algo por alguém que nunca passou pela sua mente fazê-lo. Fale com pessoas que você nunca falou. Perdoe quem você nunca perdoou. Entenda que você nunca quis ao menos tentar entender. Doe sangue. Seja solidário. Conheça a si mesmo para entender também o outro. Sare a sua dor e cuide das feridas emocionais do outro. E por último, busque aquilo que considera ser útil em particular e que você sabe que irá gerar valor para outra pessoa. Será você consigo mesmo. Este é um pequeno resumo deste e-book. Minha vida e a vida daquele que você procura seguir não é o exemplo perfeito ou o único padrão que existe para ser seguido. Mas com toda certeza os estudos da PNL dizem que, se a mente de uma grande pessoa consegue algo, todos podem conseguir, copiando os seus padrões. Porque esta ciência fala que, neurologicamente falando, todos nós somos iguais. Basta copiar e aproveitar o processo de não copiar o outro, mas sim buscando os mesmos padrões e estratégias. E claro, ter bastante humildade para descobrir como ter o mesmo sucesso, ou melhor, ainda duplicar o resultado, sendo ainda melhor. O que eles conseguiram em anos ou décadas de trabalho, você pode queimar algumas etapas, evitando os erros e acertando mais que errando. Go Evolution. O que é sucesso pessoal? Rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças,
merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu, isto é ter tido sucesso. B.C. Stanley, Emporia Gazette de Emporia, Kansas, em 11 de dezembro de 1905. Área profissional. Se insistimos em focalizar o que não queremos, teremos mais disso. O primeiro passo para criar qualquer mudança é decidir o que você de fato quer, a fim de ter algo para o qual avançar. Quanto mais específico puder ser a respeito do que você quer, mais clareza terá e mais poder vai dispor para alcançar o que quer mais depressa. Anthony Robbins. Iniciando este tema, é necessário entender que a área profissional não é apenas ganhar dinheiro. E iniciar o processo também com o oposto, sem recurso algum, também é errado. Mas baseia-se na riqueza e na produtividade em alto desempenho que você se dedica e na maneira que você intensifica dentro de si o que almeja com clareza. Tendo certeza do que quer, pelos motivos certos, sem olhar para os lados, tendo que receber críticas construtivas e não tão construtivas assim. Sabendo criar oportunidades e estratégias, estando pronto antes mesmo de começar. E gerar valor para si e para o mundo enquanto está no processo, também é necessário. Desde criança, tive dificuldades para entender sobre isto, pois tive referências erradas de como seguir uma área profissional. Meu pai sempre foi o homem dos negócios. Apesar de ter terminado o ensino médio e ser um homem de extrema inteligência, na época da sua adolescência, meu pai foi submetido a escolher se estudaria uma faculdade ou se negociaria com meu avô. Por ser o filho mais novo e ser muito apegado a seu pai, optou por não fazer a faculdade. E isto fez aprender a arte das vendas, de desvendar e aventurar no mundo dos negócios. Onde hoje é fabricante de roupas femininas, possuindo trabalhos e algumas lojas e pessoas que trabalham para ele, vivendo muito bem financeiramente. Meu pai também teve sonhos de profissão, que inclusive não deram muito certo. João Anjos de Lima Filho, meu amado pai, foi um dos melhores músicos de sua época e ainda hoje é. Muitas pessoas o respeitavam por sua carreira e o respeitam, e isto o fez ser reconhecido. Nesta área já participou de vários grupos e tocou com artistas diferenciados. Já participou de um evento internacional que já acontecia aqui no nosso estado, chamado de Desafio Jovem, criado pelo pastor David Wilkerson dos Estados Unidos. Deste lado da história, não vemos nenhum problema, até que meu pai teve que deixar tudo, porque viu que, financeiramente falando, ele não enxergou nesta área musical o futuro desejado e, como consequência de um ato inesperado, ele teve que enxergar outras estratégias de lucro, porque teve o seu primeiro filho, eu, com minha amada mãe, Janaína de Lira Silva. Daí por diante, teria que escolher entre ser músico ou empresário. Daí por diante se inicia uma longa jornada de uma longa história. Porém, sendo breve, relatei um pouco da história dele, porque creio que foi o meu pai que iniciou em mim certa referência de como enxergar o mundo dos negócios e a vida profissional. Meu pai, sem consciência alguma do que fazia, me fez passar por certas referências erradas na área profissional, que hoje me fizeram escolher esta área e não deixar que também, inconscientemente, outras pessoas que nos amam, ou não, façam o sequestro de subjetividade nesta área e em todas as outras. Indo mais a fundo, me perguntei o porquê do meu pai não ter dado certo na música e o porquê também de ter dado certo nos negócios. Primeiramente, o que vinha à minha mente e vem é que meu pai não tinha referências suficientes de pessoas que ganhavam bem financeiramente com a música. E isto o fez desistir de um sonho que ainda hoje ele toca esporadicamente com bandas e possui seus equipamentos em casa, de estudo. Apenas virou hobby. Claro que olhando por esse lado, muitas pessoas diriam: Lucas, seu pai fez a escolha certa no
no momento certo. E não estariam errados de fato. Mas, outra pergunta. Por que existem então músicos de sucesso? Esta pergunta, que também pode servir de modelagem para qualquer outra área, é um tipo de realidade em comum hoje em dia. O que diferencia você, que é jogador de futebol de campo, de rua, ou você que é estudante de informática em um pequeno curso, de um Lionel Messi ou Bill Gates? Será que eles receberam um dom divino ou algo do tipo para se tornarem gênios dos seus sonhos e negócios? Já parou para pensar nisto? Se nós investigarmos a história destes homens, eles tiveram motivos, disciplinas, ambiente e referências. Escolhas, como todos os seres humanos. Na PNL, como falei antes, existe a teoria de que, neurologicamente falando, somos todos iguais. Por este modo, podemos, além de identificar o que nossas referências fizeram de errado para queimar algumas etapas, como também podemos duplicar o desempenho e o resultado que eles tiveram. Então, não existe uma área que não dá dinheiro ou não tem futuro ser lutador ou jogador de futebol. Existe a capacidade com clareza do que quer, independente do que tiver que passar, e claro, as circunstâncias nos fazem optar pelo que está mais seguro para nós mesmos. Basta a gente ter certeza do que quer e ir para a ação. Falando um pouco sobre minha mãe. O caso dela é extremamente diferente. Minha mãe, na sua época, usou metas diferentes de outras pessoas, de outras mulheres. Enquanto outras pessoas do seu gênero buscavam apenas casar, ter filhos e um bom marido que a sustente, minha mãe buscou isto e um pouco mais. Nos meus 5 anos de idade, meus pais se separaram. E não entrando em tais detalhes, minha mãe era muito nova neste período. Meu pai nunca deixou faltar nada sequer, na questão financeira, apesar de inconscientemente ter deixado outros buracos nessa área, tanto profissional quanto emocional. Então, uma moça de seus 19 anos de idade aproximadamente, morando com os pais, ainda muito jovem, havia se separado de um casamento que mal se iniciou e, por último, só tinha poucas escolhas, além de ser julgada pela família. Enquanto muitos, inclusive eu mesmo, em uma época, a julguei por ter ido trabalhar muito cedo e não ter literalmente me criado, mas a agradeço por ter sido o oposto nisto tudo. Minha amada mãe é o tipo de pessoa que você diz: mãe, eu quero ser gari. Ela com toda certeza explicaria os motivos adversos, que não daria certo tal escolha, mas tentarei me motivar a ser o que eu desejo. Lembrando que tudo o que ela quis na vida ela conseguiu, isto na área financeira. Comprou seu carro, sua casa, sua faculdade de serviço social. Ela literalmente é a pluralidade de um casal em uma pessoa apenas. E com toda certeza, ela desejou obter outros sonhos profissionais adversos. Mas o que eu aprendi com minha mãe foi isto: se você quer algo, você irá conseguir. Plante e irá colher. Ela é um exemplo a ser seguido de resiliência, de encarar a vida com um novo recomeço sempre. Neste sentido e em muitos outros, todos nós podemos evoluir e não parar por aí. Mas o que a vida dos meus pais tem a ver com a área profissional? Bom, no meu caso e em vários outros, a área profissional pode-se dizer que é dividida em 3 partes: paixão pelo que quer e pelo que faz, o que almeja ser; referências, dotes familiares e dores do mundo. Primeiro, paixão pelo que deseja é quando você sonhou em ser advogado, médico, juiz, escritor, jogador, músico ou qualquer outra área profissional, sem que houvesse nenhum tipo de motivo grandioso, apenas aspiração, desejo, vontade, porque acha aquilo bom para você e para as pessoas. E daí por diante você acredita nisso e, claro, em si mesmo, e age conforme as suas referências e sonhos. Seguir a paixão não quer dizer que será um sentimento passageiro. Não falo desse tipo de paixão, mas daquela que você se inspira e a cria a cada dia para ser ou obter o que deseja ser, tanto por motivos financeiros quanto por desejos particulares e subjetivos. Segundo, referências de dotes familiares. Este tópico é extremamente interessante, pois pode ocorrer o inverso às vezes. Muitas vezes a família tem o seu próprio negócio, e a área profissional que muitas vezes os familiares não obrigam, mas inconscientemente
é a referência que temos do que é negócio e do que é profissão. No país da China, por exemplo, os pais ensinam aos filhos os dons da família, seja na área profissional ou de talentos artísticos. E é mais ou menos assim que se inicia a referência das pessoas em que desejam trabalhar e seguir profissionalmente. Costumamos ver o nosso pai sendo advogado, e daí surge a aspiração de ao menos ser promotor ou juiz, mas que siga o mesmo conceito de ser o que te referenciou ser. Com toda certeza acontece o oposto. Citando o mesmo exemplo. Se caso seu pai fosse um juiz reconhecido, mas que ao mesmo tempo mancha a sua reputação, pois não é tão justo assim na maneira de trabalhar. Ele costuma prender injustamente as pessoas por propina, costuma ser subornado constantemente por promotores e advogados e outras coisas que te fazem querer ser o oposto deste mesmo. É aí que surge a quebra de referência, que é quase o assunto do próximo tópico. A pessoa ou ficará igual ou duplicará o desempenho errado do pai. Por outro, poderá se revoltar e decidir, dizer, chega, e ser um juiz justo que o pai não foi. Terceiro, as dores do mundo. Este tópico é o que eu mais me identifico. Acredite, eu desejo com toda a certeza do mundo receber em troca dos meus trabalhos feitos. Porque não adianta ter riqueza interior, que sem sombra de dúvidas é a maior riqueza que podemos obter na vida. Mas de qualquer forma, eu me pergunto várias e várias vezes: o que eu me tornei? O que desejo ainda me tornar? O que desejo para mim mesmo e para o mundo? Apenas mais um na fila do caixa para receber meu pagamento? Será que eu faria a diferença no mundo? Ao menos no mundo à minha volta? O que eu desejo com clareza para mim e para os outros? Como gerar mais valor para o mundo? Todas essas perguntas só foram feitas porque alguma dor eu já tive e desejei sarar no mundo. Neste tipo de pensamento, busquei me profissionalizar na dor que senti para sarar no mundo, porque estava inconformado com minha baixa produtividade em todas as áreas. E nunca mais senti que outras pessoas sentem dor e eu ser a causa destas mesmas. Ou se não for a causa, por ninguém ter procurado de fato me entender. Procurava sempre tentar entender o porquê de tudo e de todos à minha volta. Com 15 anos de idade, possuí o famoso DDM, distúrbio depressivo maior, mais conhecido como depressão. Tomava remédios controlados, possuía 115 quilos, obeso, depressivo, magoado, com o que acontecia comigo e com o mundo à minha volta. Sem saúde, sem estudo, apenas gostava de jogar videogames, culpar o mundo, comer bastante e de filmes de luta. Foi há 2 anos que percebi que transformaria todas estas dores minhas em uma maneira de ajudar outras pessoas, gerando valor para mim e para o mundo, sabendo que me profissionalizaria em ser o melhor que eu possa, para daí então gerar valor para o mundo e a minha vida e o mundo afora. Comecei perdendo 35 quilos de gordura e percebi que não era só isso que eu queria. Eu queria obter mais que isso. Meu pai me ajudou muito, me dizendo, certo filho? E é só isso que você vai obter? Vai parar por aí? Isso com toda certeza foi uma pergunta fortalecedora que ele fez sem pensar, mas que por outro lado me fez pensar bastante. Fascinava-me e fascina o comportamento humano, a forma inconsciente de se comunicarem consigo mesmas e com o mundo. Sempre foi minha maneira mais sensitiva de olhar o mundo à minha volta. Desde então, tento buscar maneiras de como viver isto com paixão, referências e com muito amor, mas não deixando de querer receber por isto, seja com lucros financeiros ou com o aprendizado, que é uma riqueza que não se vende, se adquire. Podemos aí enxergar 3 tópicos reais que podemos escolher inconscientemente ou de fato conscientes se queremos obter paixão, seguir o ramo ou sarar as dores. Se você vai ser médico porque acha a profissão a sua cara, por outro lado, se você deseja ou não ser mecânico porque seu pai também é, será uma escolha sua. E por último, se você está inconformado com algo no mundo, seja na sua área emocional, física, financeira ou em qualquer outra área, procure sará-las, tanto afora
quanto no seu mundo. Evolua a partir destas 3 áreas. Área financeira. Daqui a 20 anos, você estará mais decepcionado pelas coisas que você não fez do que pelas que fez. Então, jogue fora suas amarras. Navegue para longe do porto seguro. Pegue os ventos em suas velas. Explore, sonhe e descubra. Mark Twain. Organizando os gastos e lucros. Área financeira. Eu não sou milionário, ao menos por enquanto, mas consegui obter algumas coisas materiais na minha vida, enquanto não alcancei a superioridade financeira. É simples. Se você tem como gasto financeiro mensal R$ 1.200, mas por outro lado você ganha 900, já se vão 300 de gastos abusivos. O objetivo financeiro tem 2 faces. Aquilo que você deseja obter, bem material ou algum investimento, e por outro lado a outra face, seria o objetivo de quanto você desejaria ganhar fazendo o que faz, ou se irá fazer alguma atividade que acredita valer o lucro desejado. Quando você deseja comprar um carro ou uma casa, identifica-se com a primeira parte. Se você também deseja investir em um curso, faculdade ou até mesmo uma viagem que sempre sonhou, é uma realização financeira que todo ser humano deseja evoluir de fato. Para isso, medidas têm que ser tomadas para que o que você procura na realização financeira aconteça de fato. E daí então haja conforme pensa e sonha. Bom, se você deseja guardar dinheiro ou deseja gastá-lo de maneira absurda, nós sabemos que na teoria é muito fácil dizer: vou juntar dinheiro, ou dessa vez vou me controlar financeiramente. Tem pessoas que identificam a pobreza antes mesmo de estarem sem o dinheiro. Com toda certeza, sabem o que vão gastar e talvez lucrar durante o mês, mas quase nunca conseguem ter o que desejam. Novamente irei citar o exemplo da PNL para gastos e lucros. Certo dia um rapaz sonhava com a casa. Tinha esta vontade, pois morava com os pais e sonhava em ter a casa própria. Desde então, este rapaz começou a procurar casas para comprar. Mas havia se lembrado de um detalhe. Ele não tinha dinheiro para comprar nenhuma casa sequer. E se perguntou o seguinte: como vou comprar uma casa, sair da casa dos meus pais e viver sozinho com a responsabilidade de pagar contas se eu não tenho o essencial, o dinheiro? Daí por diante, isso martelou por dias e o fez como referencial. O motivo de não poder morar sozinho em sua própria casa era porque não tinha dinheiro para dar uma entrada no imóvel e conseguir sobreviver, pois ganhava muito pouco onde trabalhava. É um pensamento muito limitador. Foi quando estava no trabalho, todo triste, que seu colega percebeu e perguntou: cara, o que você tem? Tá meio para baixo? Aconteceu alguma coisa de errado para estar assim? Foi então que ele respondeu: eu estou meio para baixo hoje, pois não consegui alcançar meu objetivo deste ano. Estou sonhando com uma casa própria e não posso. Não possuo recursos, nem para me manter direito, quanto mais para pagar a entrada, que é quase R$ 10.000. O colega olhou para ele e sorriu. Também eu disse: já sei o problema. Você não está buscando os padrões corretos para conseguir. Ele perguntou: de quais padrões você quis dizer? Do que se trata? Por favor, me explique. Eu tenho desejo de alcançar. Foi quando ele contou seu método de modelagem. Ele falou: há 2 anos, eu e minha mulher andávamos à procura de uma casa para eu e minhas 2 filhas. Como sou casado e você sabe, morava com meus sogros durante 8 anos de casado e já não aguentava mais ter que chegar na hora que eles queriam, porque de qualquer modo tinham razão. A casa não era nossa. Daí por diante eu saí questionando alguns corretores de imóveis e todos complicavam bastante a minha vida, falando de maneira muito difícil de entender. E também tinha medo de investir e me endividar. Foi aí que tudo aconteceu. Um amigo meu que já havia passado por algo parecido me contou exatamente todos os detalhes como ele conseguiu.
Ele já tinha guardado em seus investimentos pessoais, algum dinheiro que de fato o ajudou com mais facilidade a conseguir dar a entrada. E de fato, havia colocado isto como empecilho. Foi quando ele me disse: antes de eu ter este dinheiro guardado, me dediquei a juntá-lo. Eu havia entendido dali que precisava falar com minha esposa, para não haver mais dentro de casa gastos abusivos. Precisávamos daí por diante construir uma regra de todo mês guardar R$ 200 para ter a entrada prevista pelo corredor. Passamos poucos meses e o que me surpreendeu é que a vontade de gastar este dinheiro era absurdamente incrível. Mas tudo ficou mais fácil quando dei o primeiro passo, sabendo com clareza que era isso que eu queria. E hoje moramos em nossa casa própria. Usamos a mesma regra para comprar um carro novo, móveis novos e até mesmo para investir em nossa vida de negócios. Apliquei isso na minha vida e desejo que você ao menos tente fazer o mesmo. Eu irei guiá-lo. Perceba que nesta história, o colega de trabalho usou o que falamos antes na área profissional como modelagem. É quando identificamos o padrão do outro e não apenas copiamos, mas tentamos identificar até o que ele fez de errado para que não caiamos nas mesmas armadilhas financeiras. Compreendem? Podemos usar a PNL e saber como criar dentro de nós também, com clareza, o que desejamos alcançar. Se você já é uma pessoa controlada e sabe como alcançar investimentos e segurar o dinheiro para não gastar, com toda certeza irá alcançar objetivos com clareza, pois é o que falta nas pessoas por ainda duvidarem do que querem de certeza e possuem o medo de arriscar ou então de investir em algo que beneficiará a sua área financeira. Tenha clareza nos seus objetivos financeiros, sabendo de fato o que quer independentemente do tempo que irá investir. Podem ser 2 anos, como podem ser 2 meses, 2 dias, depende de como o fazes. Pegue uma caneta e um papel, anote todos os gastos e lucros, faça-se a seguinte pergunta: de quais coisas posso me livrar e até sacrificar para chegar ao topo do iceberg dos meus objetivos financeiros? Ou seja, quanto de dinheiro e de tempo você vai ter que disponibilizar todo mês para obter o que deseja. Saiba com clareza na mente, sem duvidar de si mesmo. Quanto você precisará evitar gastar, pois não fará tanta falta se você deixar de ir à lanchonete todos os dias ou comprar um sapato ou bebidas todos os meses. Valerá a pena tudo isto. Sigmund Freud dizia: quando a dor for maior que a da mudança, você irá mudar. Você prefere mudar para alcançar as metas financeiras ou deixará que o tempo lhe cause dor para que alcance de uma maneira ou de outra? Eu desejo que de uma forma ou de outra todos nós alcancemos. Go Evolution. Vamos evoluir. Agora indo para a segunda parte, falamos de como utilizar também a PNL, Programação Neurolinguística, e a modelagem para alcançar os objetivos que almejamos, buscando encontrar no outro um padrão que podemos utilizar para alcançar nossos sonhos. Não só na área financeira, mas em todas as áreas, as 5 principais da vida. Vimos que existem estratégias, maneiras de conseguir e podemos seguir o outro como modelagem de exemplo para obter os objetivos. Mas você deseja ou já desejou ganhar mais do que você ganha hoje, pelo seu trabalho ou pelo que almeja trabalhar um dia? Com toda certeza, tudo se inicia com a sua capacidade de se especializar com tudo que busca. É preciso tempo, dedicação, clareza e paixão. E com toda certeza irá mostrar com o tempo em que você se destaca e se identifica. Tudo também com clareza. Essa parte da área financeira eu gosto de chamar de sua verdade. Não falo de dogmatismo, falo do seu mundo subjetivo, daquilo que você acredita ser, naquilo que você almeja ser o melhor, para daí então se tornar tão bom que o preço será aquele que você desejar. Conseguem compreender? Se não conseguem, irei esclarecer. Pense na marca de refrigerante Coca-Cola. Mesmo sendo prejudicial, e não indico a pessoas com alto nível ou baixo nível de açúcar ingerir este líquido, mesmo sendo prejudicial à saúde, mas ainda assim as pessoas tomam em toda parte do mundo. Se eles lançassem no mercado um novo valor mais caro para a Coca-Cola,
As pessoas parariam de tomar a famosa bebida se ela custasse mais caro do que o devido? Já parou para imaginar isto? Com toda certeza, eles não iriam lançar um preço tão absurdo, mas já sabemos de fato que estas e outras várias empresas como McDonald's, Habib's, Burger King, e não só nas franquias de lanche e delivery, mas várias outras franquias e pessoas importantes, colocam com o tempo, o preço que eles acham que valorizariam mais ainda seus negócios e suas ideias. Do mesmo modo, antes de tudo, a estratégia de querer ganhar mais pelo seu produto ou ideia é se especializar em como fazer em alto desempenho. Procure este tipo de desempenho pessoal e financeiro com coaches, treinadores, psicólogos motivacionais, empreendedores e qualquer outro tipo de referencial financeiro. Pode-se usar sim a modelagem, mas você terá outras metas diferentes do seu vizinho, né? Por isso, daí busca-se uma nova estratégia, a sua verdade. Aquilo que é inusitado, novo no mercado. Daí sim, será a sua e a minha chance de mostrar a diferença e ser distinto naquilo que sabemos fazer de melhor, com alto desempenho e buscando conhecimento sobre o que fazemos de uma maneira subjetiva. Insistir também é a melhor maneira de conseguir aumentar o desempenho e valorização das suas ideias e possíveis negócios. Muitas pessoas na história do mundo dos negócios, com suas ideias e produtos, insistiram até conseguir. Uma história interessante sobre insistir é do presidente Abraham Lincoln. Não desista. Certo homem faliu nos negócios com 31 anos de idade. Foi derrotado nas eleições legislativas com 32 anos. Faliu outra vez nos negócios aos 34 anos. Superou a morte da noiva aos 35 anos. Teve um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu outras eleições com a idade de 38 anos. Perdeu nas eleições do Congresso aos 43, 46 e 48 anos. Perdeu uma disputa para o Senado com 55 anos. Fracassou na tentativa de se tornar presidente aos 56 anos. Perdeu uma disputa senatorial aos 58 anos. Aos 60 anos, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Que experiência trágica, não? Mas aquilo que para muitos serviria como explicação suficiente para uma desistência, tornou-se o combustível da sua luta para superar os seus obstáculos. Lincoln não desistiu. Talvez na sua cabeça ele tenha trabalhado como tentativa em vez de fracasso. Os seus sucessivos insucessos forjaram seu caráter e permearam uma visão diferenciada dos acontecimentos da vida. Aquilo que os historiadores chamaram de fracasso, Lincoln poder ter visto como uma nova tentativa. E as tentativas ensinam-nos sempre poderosas lições. O importante é que ele se manteve fiel ao seu sonho, à sua vocação. Vale sempre a pena lutar pelos nossos ideais mais apaixonantes. Acharemos sempre força para continuar quando o que está à nossa frente é algo de extremo valor para nós. Compreende? O presidente Abraham Lincoln focalizou o que queria e com toda certeza sabia com clareza o que queria alcançar na área profissional. Além da paixão e perseverança, ele insistiu e sabia exatamente o que queria com clareza na mente. Ele é um dos casos que não utilizou a modelagem para alcançar, mas de fato se tivesse usado, também teria dado certo. Então podemos usar a história dele como modelagem para também não desistir e sim insistir. Os dias mais importantes na vida do ser humano é o dia que ele nasce e o dia em que descobre o porquê. Mark Twain. Área espiritual. Com toda certeza, nós já sabemos que cada um tem a sua ideia sobre a área espiritual. Uns creem que existe um Deus no céu, que mandou seu Filho à Terra para nos salvar de todo pecado e de todo o mal do mundo. Acredito que já ouvimos falar de ateístas, aqueles que de fato não acreditam desta mesma maneira. Acreditam puramente e claramente na ciência, que existiu um Big Bang, tudo foi criado a partir de micromoléculas e partículas de um mundo criado pelo acaso. Existem também os budistas, pessoas que raspam a cabeça, vestem indumentárias típicas de um monge e pregam a sua religião de forma passiva, pregando que Buda não é um deus apenas, mas é a excelência de pessoas que viveram no passado
e que conquistaram um nível elevado de espiritualidade. Catolicismo, judaísmo, protestantismo, budismo, islamismo, hinduísmo e várias outras são apenas religiões, que fazem parte de um sistema religioso que almejam conquistar o nível de um excelente ser humano na identidade subjetiva das pessoas. Como autor, tentarei manter o respeito por cada uma delas, ao mesmo tempo em que direi a minha opinião sobre a área espiritual, compreendendo desde já que cada ser humano possui uma ideia própria e um relacionamento subjetivo, tanto com as religiões quanto naquilo ou naquele que acredita. O bem-estar espiritual, com todas as palavras, é se tornar um ser humano com excelência. Uma pessoa que ajuda o próximo e com toda certeza ajuda a si mesmo. Pois a Bíblia é clara ao dizer: amar o próximo como a ti mesmo. Baseando-se nesta ideia, podemos entender que o objetivo das religações não é apenas guiar as pessoas a fazer o bem ao próximo, mas também a si mesmas, ensinando-as a ter amor próprio. Sabemos que, infelizmente, muitas religiões não têm esse objetivo de crescimento pessoal, por fatos e registros de charlatanismo. Igrejas e líderes têm como objetivo o crescimento financeiro e do nome da sua denominação religiosa. Ligando os fatos com o tema deste breve livro, não tenho o mínimo interesse de fazer o mesmo com você, meu caro e amigo leitor. Mas tenho como objetivo, primeiramente, fazer com que compartilhemos uns dos outros a experiência de cada religação. Vendo que mesmo existindo distinções variando entre doutrinas e crenças, mais pessoas vivem para um só propósito: encontrar o sentido da vida. Como aqui posso dar o meu ponto de vista, de antemão, deixo claro um simples fato de que sou cristão. Acredito plenamente na pessoa de Cristo Jesus e no divino poder do Espírito Santo. Creio que Deus tem um propósito para tudo, mas deu a capacidade ao ser humano, que é a sua imagem e semelhança, de realizar vários feitos, como temos visto ao passar dos anos. A palavra de Deus tem um efeito diferente de outros livros que você lê. Mas não é sobre este livro espiritual que irei falar. Muito menos irei citar apenas o meu ponto de vista, mas sim em como explicar e aplicar esta área à excelência humana. Em como ser, antes de tudo, não uma pessoa perfeita, mas sim um exemplo de um excelente ser humano. Se analisarmos bem o objetivo da área espiritual, é de se conectar intimamente com Deus e com as coisas que Ele deixou como tarefas a fazer. Além de ir à igreja e ser uma pessoa aparentemente boa. Desde o início dos tempos, o que nos aproximou de Deus foi o seu poder de amor e criação. E em tudo que Deus fez, Ele viu que era bom e se conectou com a criatura. Também, se estudarmos bem as Escrituras Sagradas, iremos identificar que Deus não necessita da aprovação humana para fazer ou ser o que o torna Deus. Pensando assim, nosso Criador não é um Deus arrogante, que não precisa do amor dos seres que Ele criou e se diverte com o sofrimento, ou com o segmento desordenado da vida de algumas pessoas. A fome, a tristeza, a angústia, a falta de amor e as doenças espirituais. Padre Fábio de Mello fala em um dos seus livros sobre o sequestro da subjetividade, Quem me roubou de mim, que o mundo do ser humano subjetivo, naturalmente falando, é como Deus já havia criado. Não existe outro mundo, entre aspas, além do que cada um tem na sua mente ou seu mundo, fecha aspas. Ele não fala deste mundo seu, o mundo próprio de cada realidade, mas sim que a subjetividade que cada um possui na sua essência é de excelência, e que lá já existe dentro de nós, só que precisamos voltar novamente para a essência desta realidade. E com o tempo o mundo irreal, com suas dores espirituais que não podemos ver, e quando elas também se materializam, formam outra dimensão na vida espiritual de cada ser humano. Outra visão do que é o mundo. Por exemplo, se você amava, começa a odiar. Se você é um ser solidário, cansa-se de não ter mais motivos para ser. Quando criança via seu pai espancando a todos dentro de casa, inclusive a mãe, começa a não desejar mais ter uma família. Isto é a distorção de um mundo perfeito que Deus criou para um mundo distorcido que sou submetido a viver.
E o grandioso objetivo de se encontrar novamente com as coisas que eram normais no mundo que havia em nós é o objetivo de descobrimento de experiências subjetivas de cada ser. É encontrar-se novamente com o mundo normal e sem pecado que Deus já havia criado. Contando uma breve história. Havia uma moça jovem que morava em New Jersey, nos Estados Unidos. Ela tinha 14 anos de idade. Estudava em uma escola do outro lado da cidade, morando com os pais e tinha mais 2 irmãos. Um dos irmãos trabalhava com o pai em uma empresa de informática, seguindo o mesmo ramo do pai. E o outro irmão era pequeno, com apenas 4 anos de idade. A sua mãe cuidava do seu irmão mais novo e fazia as tarefas domésticas. Certo dia, a jovem moça e todos decidiram viajar para outra cidade e visitar os avós, que estavam completando 50 anos de casados. Todos se divertiram com a ideia de viajar e brincavam durante a viagem. Falavam: se o papai e a mamãe chegarem a 50 anos de casados, farão uma festa e tanto. Seguia-se a viagem e todos se divertiam muito. Até que algo inesperado e trágico aconteceu. Durante a viagem, a mãe desta jovem passou mal e chegou a ir ao hospital com urgência. O marido e os filhos se desesperaram. Todos estavam aflitos porque não sabiam o que estava acontecendo com a saúde da sua mãe e esposa e temiam o pior acontecer. Infelizmente, o pior ocorreu. A mãe, esposa e dona de casa faleceu durante um processo de remediação. Descobriu-se o tumor oculto que estava há muitos dias e ela sentia-se normalmente saudável. Ocasionou depois deste fato que a família, sem entender, teve que passar pelo triste e duro processo de aceitação de trauma. Sendo breve neste fato trágico, todos modificaram a maneira de vivenciar os traumas, cada um de uma maneira distinta. O pai teve que, além de ser o homem que provia o mantimento da casa junto com seu filho mais velho, tivera que ajudar cada filho em particular a superar a situação. O filho mais velho teve que trabalhar dobrado na empresa para ajudar a manter mais gastos dentro de casa. Seu filho de 4 anos de idade foi colocado por falta de tempo e atenção em uma creche particular, sem a presença da família e também da ausência da mãe. E a jovem moça continuou seguindo seu rumo de estudos, casa e, enfim, seu quarto. Com o passar do tempo, esta moça viu todos se superando como pessoas, apesar dos traumas. Mas notara que ela não conseguia tirar a cena da mãe indo embora, deixando um vazio emocional, uma interrogação. Ficou por anos assim, até que seu irmão mais velho casou, seu pai também casou, abre aspas, ocasionando a má aceitação dela para com a decisão do pai, fecha aspas. Por fim, seu irmão mais novo crescera e vivenciou uma falta pela qual não sabia explicar os motivos. Usou drogas, começou a ter amizades que enfraqueciam mais ainda a sua vida e obtiveram uma doença emocional, a depressão. E a moça já não era mais jovem, cresceu e também teve que prosseguir com a vida. Esta moça não acreditava em Deus. Ela dizia para quem quisesse ouvir que quem matou sua mãe foi Deus, porque sempre ouvia sua mãe dizer que tudo é da vontade de Deus. Vivenciou por muitos anos esta referência e modelagem que sua própria mãe a criou. Inconscientemente ela pensava como a mãe, mas com a pergunta subliminar em sua mente, pela qual ela não tinha consciência e acesso a tal pergunta: por que Deus tirou a minha mãe de mim? E se questionava sem saber da causa. Ela se dedicou a pensar isto com mais intensidade a cada ano que passava. Até que um dia, estava fazendo uma consulta médica, pois obteve uma gastrite nervosa, resultante destes traumas e angústias. E descobriu por uma nova bateria de exames que possuía a mesma doença da mãe e que, se tratasse desta doença, sabendo antes de ocasionar o que ocorreu com sua mãe, poderia ser curada. De imediato, ela iniciou os tratamentos e fez a iniciação de todo o processo médico. Enquanto ia ao hospital, no outro dia se questionou e perguntou a Deus: por que o Senhor não fez o mesmo com minha mãe? Em vez de ter matado ela naquele dia, poderia ter a feito ir ao médico e saber da doença, antes de ter morrido. Então seguiu o caminho até o hospital. Ao entrar na sala de tratamento, havia uma mulher muito bonita, de boa forma,
de primeira vista. A moça questionou por que ela estava ali e qual era a sua idade. A mulher respondeu: eu tenho 45 anos de idade. Possuo um tumor no estômago, que não sentia nada até hoje. A moça então respondeu surpresa em seu rosto: estou incrivelmente admirada. Minha mãe tinha sua idade quando morreu. Ela não teve a mesma chance que você. A mulher ficou feliz com a comparação. Daí por diante fizeram um tratamento juntas e tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a vida de cada uma. Foi então que se passaram alguns dias e meses de tratamento, e a jovem não viu mais esta mulher, que tivera a idade da sua mãe. Perguntou a alguns enfermeiros e médicos, e pela rotina de pacientes que entram e saem no hospital, tinha ela ainda nos registros, a mulher, mas não conseguiam achar exatamente a sua localização em tempo real. Foi então que o tempo passou e a moça esqueceu esta mulher que tinha o mesmo tumor que ela e a mãe. Nos últimos dias de exames e finalização do processo de tratamento, ela passou e observou a sala que havia de entrar para realizar os últimos exames. Sentou na sala de espera, aguardando ser chamada para finalizar os processos. Foi quando foi chamada até a sala. Obteve o resultado positivo de ter sido finalmente curada. Estava feliz com o resultado e sentia-se nascida e nascendo novamente. Como se alguém estivesse a presenteando com uma nova vida. Ao sair da sala de resultados, foi apressadamente até o fim do corredor, se dirigindo ao elevador que iria sair do local. Foi quando ouviu uma mulher gritando dentro de uma sala. Pela curiosidade, sentiu-se atraída para conhecer mais da situação. Foi quando olhou entre a porta e a maca da paciente. E para sua surpresa, a tal mulher que ela havia conhecido estava lá. Magra, aparentava estar mais velha. Por não se mover mais por dias, suas articulações imóveis possuíam um mau cheiro. Os médicos, antes de dar o resultado, falaram à família desta mulher que ela teria que amputar as duas pernas para facilitar a vida enquanto vivia. Além de que, ela não teria chance alguma de sobreviver. Só o faria para não fazer sofrer mais ainda. E os que cuidavam dela não aguentavam mais sentir os odores das feridas. Com o rosto abatido, olhos afundados, pálida e com pouco sangue, sem chance de sobreviver. A jovem chorou e chegou próximo a esta mulher e falou: eu a procurei bastante e agora vendo você nesta situação, mesmo sabendo que estou curada, foi a mesma sensação de morrer. Com lágrimas nos olhos, as duas começaram a se abraçar. Foi então que a mulher olhou para este jovem e falou: minha filha, eu não queria estar assim. Eu preferia morrer que me ver nesta situação. Eu sinto dores a cada minuto que passa. Tenho a sensação de que não haverá um amanhã para mim. A cada dia que passa tem sido mais difícil. Minha família chora, me vendo assim. Meus filhos estão sofrendo e meu marido está gastando nos tratamentos. Para me ver melhor, creio que faria tudo por mim. Mas choro cada vez mais vendo os que amo sofrerem por mim, do que eles me verem assim. Mas se esta for a vontade de Deus, eu aceito a sua vontade. Quando a moça foi para casa chorando e aflita, ainda se perguntando mais ainda do porquê de tudo isto, procurou a mulher no dia seguinte e recebeu a triste notícia de que tinha falecido aquela mulher. 45 anos de idade, ainda nova para comparar com pessoas que vivem por muito tempo e deixando a família com outro vazio existencial. Foi quando a moça descobriu naquele momento que não aguentaria ver a mãe naquela situação. De qualquer maneira, se tivesse que passar por tudo isso na época do ocorrido, teria que passar de qualquer maneira, mas compreendeu que sua mãe teria que se submeter aos maus tratos de um bom tratamento, mas de uma má condição de vida. Ganhou como um presente a experiência dupla de ter passado pela mesma situação que a mãe e ter sido curada, e ver outra pessoa na mesma idade e realidade de vida que sua mãe também possuía. Desde então, compreendeu que a maneira que sua mãe morreu foi menos dolorosa do que poderia ter sido. Mas o que de fato essa história tem a ver com a área espiritual? Simplesmente mostrou uma realidade comum entre a que vivenciamos. Quem nunca passou por um trauma, que atire a primeira pedra.
De fato, todos nós já passamos e não basta apenas a PNL ou modelagem para sobreviver com tudo isto. Um coach brasileiro chamado Leandro Carnal falou em uma de suas palestras que o ser humano vive em paz, sabendo que há um Deus que cuida de nós. Que é gratificante saber que quando algo foge do nosso controle, sabemos a resposta. Se não aconteceu, não era para ser, ou vice-versa. Ele também cita que a Bíblia, além de ser um livro espiritual, é repleta de textos filosóficos que até um ateísta ficaria sem compreender tais teorias bíblicas de como ser um excelente ser humano. Um dia o psicólogo Anthony Robbins entrevistou uma mulher judia e a perguntou o que obtivera de ensinamento com tudo que passou na época da Segunda Guerra Mundial. A senhora possuía um século de vida e era sorridente. Respondeu de seguinte maneira: tudo o que recebi de problemas na minha vida foram presentes, dádivas que Deus me deu, para poder evoluir para a pessoa feliz que sou hoje. Pois eu sei como é ser o oposto. Eu sei o que é passar pelo oposto de felicidade. Então enxerguei naquela época todos os problemas como um presente que Deus me deu para enxergar uma experiência de vida e ser feliz, mesmo com as tragédias vividas. Então, resumindo esta área das nossas vidas, tem como objetivo principal se desenvolver como pessoa, descobrindo os reais valores morais e espirituais da Bíblia. Independentemente de qual seja a sua religião, busque ser, antes de tudo, um excelente ser humano. Não precisa ser perfeito. Você irá encontrar consigo mesmo, a cada dia buscando a si mesmo, na palavra. Irá compreender que Deus quer mais que um simples ir à igreja ou amar quem nos ama. Vai mais além disto. O objetivo da vida espiritual é voltar à primeira essência, voltar para tudo aquilo que já foi criado por Deus e descobrir o real valor de servi-lo, com excelência de vida, buscando intimidade com aquele que o criou e com os seres que nos compõem. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas, não fazer acepção de pessoas. Tiago 1, 27. Área física. Uma das conquistas mais gratificantes do ser humano é a forma física. Anthony Robbins. Iniciando este tema, gosto sempre de citar esta frase do Tony Robbins, quando alguém me pergunta como conseguir de 115 kg de gordura a 73 kg de massa magra muscular. E falo com toda certeza que é gratificante conquistar a área física com saúde. E daí por diante seguir uma rotina de treinos físicos, modelando as práticas e pensamentos de um atleta. O primeiro passo é dar uma chance a si mesmo, pois você não encontra motivos para querer cuidar do corpo. Quando você não gosta de si mesmo, é bem provável que você não irá fazer isto. Neste tópico, irei falar a minha maneira, a minha modelagem de como utilizei e utilizo para conquistar o alto desempenho físico. Primeiro, estava inconformado com minha forma física. Segundo, mesmo sem gostar dos primeiros resultados, continuei no processo a si mesmo. Terceiro, convivendo com novas pessoas que já tinham conquistado a boa forma física, tive alavancas motivacionais que me fizeram não desistir. Quarto, tinha uma meta fixa de longo prazo. 5. Modifiquei meus hábitos alimentares. 6. Além de exercícios anaeróbicos, exercícios musculares, praticava exercícios aeróbicos, corrida, corda, treinos mais intensos, sem descansar muito. 7. Busquei e busco até hoje como melhorar a cada dia, buscando novas modelagens e métodos com fisiculturistas e personal trainers. Às vezes, quando eu ia para a prática de exercícios, lembro que nem sempre eu tinha a motivação necessária para fazê-los. Para cumprir minhas tarefas, utilizei uma filosofia de vida para ter como referência e modelagem. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue indo em frente. Martin Luther King. Esta frase do estadunidense, pastor e ativista político Martin Luther King, me fez pensar que de fato estes fatores surgirão em nossas vidas. Então, nos basta apenas agir. Os poderes e teorias de ação são: tem poder quem age,
tem mais poder ainda quem age certo, tem superpoderes quem age na hora e no momento certo. Então, quando você agir, independentemente de estar agindo certo ou errado, naquilo que almeja na área física, haja. Quando você agir, que é o primeiro passo, tenta agir desta forma. Haja mais certo que errado. Procure um especialista na sua academia ou local de treino e busque aprender como fazer de uma maneira mais correta em alimentação e treino físico. Use-o como modelagem para seguir os mesmos padrões. E por último, haja, no momento e na hora certa. Treine e cuide da sua saúde, mas saiba descansar. O corpo cresce fora da academia e das rotinas. Se você não souber a hora certa de comer e descansar, além de treinar, irá possivelmente conquistar uma rotina estressante e poderá ficar doente. Também conquiste a disciplina alimentar. Faça de si mesmo um investimento mais precioso. Não coma muito durante a noite. Evite altos níveis de carboidratos, se caso você queira emagrecer. Já finalizando, lembro-me de uma frase comum para a maioria. Você é o que você come. Então, analise se você se identifica com batata frita e hambúrguer, com molhos e refrigerantes, que vale lembrar que, se ingeri-los esporadicamente, não faz tanto efeito negativo no corpo. Ou você é verduras, legumes, carboidratos em quantidade correta, proteínas, frutas e cereais. Se identifique agora com estas duas opções e analise se você quer ter saúde ou só possuir saúde com a ajuda de remédios futuramente. Acredito que ter saúde seja a melhor escolha. Viver bem fisicamente é sentir-se bem consigo mesmo, mas saber que terá que superar a si mesmo a cada dia. Ter saúde é respirar o ar de cada dia com os pulmões limpos, a mente tranquila e estar bem com a vida. Ter boa forma física é se olhar no espelho e enxergar aquilo que é por dentro e ser o reflexo disto por fora. Ser alguém de saúde é ter paz e mansidão diante das adversidades. Possuir e conquistar a área física são como uma corrida em busca dos sonhos, com muito fôlego e determinação, mas também com uma leve e tranquila respiração, sem estresse, livre de ansiedades. As 5 áreas da vida. Evolua de dentro para fora. Lucas Anjos. Go Evolution.